em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa estar agindo em favor da minha vida, das pessoas que irão ouvir essa ministração, e que saiamos daqui edificados, encorajados e fortalecidos pela palavra do Senhor. Assim eu oro, Deus, e coloco tudo em Tuas mãos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar de duas partes da nossa vida. A primeira parte é quando nós vivíamos no pecado, éramos escravos do pecado. E a segunda parte é agora a nossa vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele começa esse texto aqui, falando na primeira parte, até o versículo de número 3, sobre como nós éramos. Como nós éramos. A Bíblia diz que Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. A nossa vida antes de Jesus era uma vida de pecado, de escravidão no pecado. A Bíblia fala que quando Jesus morreu por nós na cruz, nós andávamos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Nós vivíamos segundo a vontade da nossa carne. Nós satisfazíamos os desejos da nossa vontade, da nossa natureza e assim por diante. E a palavra do Senhor nos informa que nesse tempo, Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário. E o interessante é que ele usa a expressão que ele nos deu vida. E por que nos deu vida? Porque quem anda no pecado está morto para Cristo. Ou melhor dizendo, ele está vivendo influenciado pela sua carne, e ele está morto na questão espiritual. A Bíblia fala que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando a gente vê alguém andando no pecado, a gente tem que entender que essa pessoa está cega. Ela está escravizada pelo poder das trevas, igual nós éramos também, escravizados pelo poder das trevas. E aí quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele traz uma nova maneira de viver. Ele nos traz vida aonde havia a morte. No versículo 2 fala que nos quais nós andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Diz que eu e você outrora, ou seja, num tempo passado. E eu quero me ater um pouquinho nisso. Escravidão do pecado, irmãos, ele sempre deve ser conjugado no passado e não no presente.
Se você tem vivido no pecado, alguma coisa precisa acontecer na sua vida. Paulo está falando que outrora, ou seja, em outro tempo, uma vez que nós temos um encontro com Jesus, Ele exige de nós que eu e você tenhamos mudanças. Ontem nós discutimos isso após o culto dos jovens, e a gente enfatizou isso. Eu louvo a Deus pelos nossos jovens que têm vivido também dessa maneira. A nossa vida, ela tem que ter mudança. A gente não pode viver da mesma maneira que a gente vivia nos tempos passados. Jesus aqui ele está dizendo que no passado, outrora, a gente vivia no curso desse mundo. E qual é o curso desse mundo? Ou seja, qual é a direção que o mundo caminha? Você consegue fazer ou enxergar um panorama de como as pessoas andam no mundo? Quais são as urgências? Quais são as prioridades? Quais são os desejos que elas querem satisfazer no curso, de acordo com a sua vida? Se a gente pegar o exemplo de qualquer pessoa, talvez mais nova até o mais velho, o curso desse mundo a gente já sabe qual que é. A pessoa nasce, ela cresce, e quando ela cresce, ela tem uma mentalidade de que ela vai ser feliz através do quê? Do dinheiro que ela tem no bolso. E as pessoas, elas lutam a vida inteira para ter talvez uma casa, um carro bom na garagem e viver a vida, como lhe bem aprouver, satisfazendo todos os ímpetos e os desejos que o ser humano ou qualquer ser humano tem na sua vida. Nós vivemos numa era onde as pessoas elas pregam que cada um tem que fazer aquilo que quer. Nós vivemos numa época onde o liberalismo entrou dentro da igreja. Nós vivemos numa época onde tudo pode ser feito. O importante é ser feliz. E nós temos que tomar cuidado com essas frases de efeito que o mundo traz para mim e para você. Jesus ele nos ensina que o que importa não é ser feliz. Sinto lhe dizer, a felicidade que o mundo nos traz não é a felicidade que Jesus quer dar a mim e a você. O prazer que o mundo traz a mim não é o prazer que Cristo quer gerar no seu coração. Então nós temos que entender esse versículo, que antes nós andávamos segundo o curso, segundo aquilo que o mundo cria, pregava e ensinava. Agora em Cristo, as nossas prioridades devem ser mudadas. E não falo só de bens materiais, mas eu falo por satisfazermos as nossas vontades, sem se importar com aquilo que a Bíblia ensina a mim e a você. O importante não é ser feliz, o importante para a vida do cristão é fazer a vontade de Jesus. Muitas vezes você vai ter que abrir mão daquilo que o seu corpo gosta, daquilo que a sua carne gosta, para agradar a Deus. E eu quero dizer, irmãos, que é muito mais difícil andar com Cristo do que andar no curso desse mundo. Sabe por que é difícil? Porque nós temos que negar as nossas próprias vontades, os nossos próprios prazeres. Jesus está dizendo que antes nós vivíamos dessa maneira, agora com Ele, a nossa vida deve ser diferente. É interessante que quando a gente olha para a vida dos apóstolos, qual era o desejo desses homens? A gente não vê o apóstolo Paulo falando de coisas financeiras no sentido, olha, junta mesmo, faz isso mesmo, porque você tem que planejar a sua vida, o seu futuro. Você já viu algum texto Paulo usando isso? Sinceramente, alguém já viu? Você viu Paulo falando assim, olha, você precisa trabalhar o máximo que você consegue para que você chegue na sua velhice e tenha uma vida tranquila, de descanso, de paz, de alegria, usufruindo o fruto do trabalho seu da vida inteira. Você vê Paulo falando isso? O que Paulo ensina? Sobre a lei do contentamento. Qual que é a lei do contentamento? É ser feliz com aquilo que a gente tem. Pergunta a você, o curso desse mundo, ou seja, as ideias, os ensinamentos desse mundo, ele traz isso para mim e para você? Não. As pessoas hoje, elas vivem dentro de uma infelicidade conjugal, material, financeira. Ontem a psicóloga Ana Laura ela falou também do corpo. Vivem infelizes e sempre procurando algo para satisfazer, fazem cirurgias,
fazem tudo quanto é tipo de coisa, nada contra isso, mas o nosso corpo, irmãos, é apenas uma matéria, que um dia vai para debaixo da terra, ou vai ser cremado, ou você vai ser arrebatado. Sabe que eu concordo? Que a gente tem que cuidar bem do nosso corpo, porque o corpo nosso, ele é templo do Espírito Santo. Mas cuidado com o culto ao corpo. Há uma diferença em cuidar do corpo e cultuar o corpo. Eu tenho que me exercitar, eu tenho que trazer saúde para o meu corpo, mas eu não posso cultuar o meu corpo. Eu tenho que saber que o curso desse mundo ensina isso, mas eu não vivo de acordo com os ensinamentos desse mundo. Eu vivo na contramão do mundo. E viver na contramão é viver em perigo. Viver na contramão é viver em dificuldade. Porque muitas vezes você vai desagradar pessoas à sua volta para agradar a quem? A Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer para nós. Que outrora nós estávamos vivendo segundo o curso desse mundo. Agora não. Agora algo se fez novo na nossa vida. Agora não é mais as minhas vontades, mas é a vontade do Senhor, que salvou a minha vida quando eu era um pecador. Paulo ensina, eu voltar naquele pensamento meu, que eu tenho que ser feliz com aquilo que eu tenho. Seja feliz. Se você tem muito ou pouco, não importa, seja feliz com aquilo que você tem. Seja feliz no seu casamento, seja feliz com os filhos que você tem. Seja feliz no emprego que Deus te deu. Seja feliz pelo corpo que você tem. Seja feliz com os olhos que você tem. Seja feliz com o carro que você tem na garagem. Lei do contentamento. O mundo não vive dessa maneira. O mundo, ele sempre vive infeliz, buscando algo para satisfazer os seus desejos carnais. Nós não. Nós agora vivemos, não segundo o curso desse mundo, mas agora nós vivemos segundo o curso da palavra do Senhor. E a palavra nos ensina que nós temos que andar felizes com aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. O curso desse mundo fala que nós precisamos ter para ser feliz. E Jesus fala que nós não precisamos ter para ser feliz. Nós precisamos ser um verdadeiro cristão, para que a felicidade dele habite dentro dos nossos corações. Vamos para frente. No versículo 3 ele diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo fala duas coisas aqui importantes. A primeira dela, que a gente andava antes impulsionado pelas vontades da nossa carne, e também pelos nossos próprios pensamentos. Antes da gente agir, o que a gente faz? A gente pensa. Jesus fala que o que contamina o homem é o quê? O que contamina o homem? O que ele come ou o que está dentro do coração e sai pela nossa boca? O que é, gente? O coração. É no coração. A gente tem que entender que aquilo que eu penso, ele pode vir para o meu coração, não órgão, mas série do sentimento, e pode se tornar uma prática. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está pensando, com aquilo que a gente está desejando, porque pode ser contrário à vontade do nosso Pai, do nosso Deus. Ele está dizendo que antes nós éramos inclinados pelas vontades da carne, fazendo aquilo que a carne queria, e também aquilo que nós pensávamos, e por natureza nós éramos filhos da ira. Mas, agora tem um mas, no versículo 4 diz: mas Deus, vírgula, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Esquece agora um pouco da questão do pecado e agora vamos nos concentrar naquilo que Jesus fez por nós. O que Ele fez por nós? A Bíblia fala que antes nós andávamos, que antes a gente vivia de acordo com as inclinações da nossa carne e de acordo com os nossos pensamentos, mas porém, todavia, no entanto, entretanto, Deus, com a sua rica, infinita misericórdia e bondade, sabe o que Ele fez com a gente? A Bíblia fala que por amor que Ele nos amou, Ele nos deu vida
quando nós estávamos mortos em Cristo Jesus. Ele olhou para cada um de nós, Ele viu a sujeira do pecado. Ele olhou para nós e disse: você é escravo do pecado, você está sujo. E diz a palavra do Senhor que esse amor de Deus fez com que Ele enviasse o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, para que Ele anulasse essa sentença de pecado, de morte, de destruição e de separação do homem a Deus. E através do sangue de Jesus que Ele verteu naquela cruz, hoje eu não sou mais escravo do pecado. Hoje você não é mais escravo do pecado. Agora o que habita em nós é o poder do Espírito Santo, que nos capacita para vivermos longe e distantes do pecado. É isso que nós precisamos entender. Irmãos, a Bíblia fala que Deus, sendo rico em misericórdia, é só Deus que poderia fazer isso por mim e por você. É só Deus que poderia enxergar em nós alguma coisa e falar: eu vou morrer, eu vou entregar o meu filho para morrer por você naquela cruz, por amor, por infinita misericórdia, bondade. E Deus é rico em misericórdia, e graças a Ele por isso. Se não fosse a misericórdia dEle, o que seria da nossa vida, irmãos? Tem dia que você acorda e fala: ô racinha que habita dentro de nós às vezes, né? Inclinado para o mal. Paulo dizia que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia por nada, era difícil. Mas quando ele estava próximo a Jesus, no poder do Espírito, ele conseguia vencer o pecado na vida dele. Mas irmãos, eu quero dizer que não foi um ato do homem para Deus, mas foi um ato de Deus para o homem. Na teologia da nossa igreja, a gente chama isso de graça preveniente. Sabe o que isso quer dizer? Que é Deus através do Espírito que convence o homem do pecado. Por si só a gente não ia se arrepender. Por si só a gente não ia enxergar que nós vivíamos no pecado, escravo do pecado. Mas a graça preveniente é exatamente isso. Ele nos convence do pecado. Ele diz para nós: olha, você não merecia, mas eu mandei o meu filho porque eu sou rico em misericórdia e em amor. E ele termina essa frase dizendo: pela graça sois salvos. Nós precisamos entender essa verdade. Não é mérito, não é por obras, mas é pela graça de Deus que eu e você receberemos a salvação em Cristo Jesus. Entenda isso de uma vez por todas. Nós não fomos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Jesus não nos salvou por aquilo que a gente fazia, esquece isso, e nem por aquilo que a gente faz, não é por isso. Ele nos salvou porque Ele decidiu salvar a mim e a você. Vocês entendem isso? É decisão dEle. E por que Ele decidiu dessa forma? Porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em amor. Algumas pessoas entre nós falam: ai, se eu fosse Deus, ai, se eu fizesse isso, ia fazer aquilo. Não, Deus não pensa igual a cada um de nós. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, de graça e olhar de amor por mim e por você. Ele se entristece quando a gente peca, é verdade. Ele se entristece quando nós não conseguimos nos libertar de alguns pecados que nós nos tornamos escravos, é verdade. Mas o amor dele, como nós cantamos aqui na canção, jamais falhará, jamais falhará. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que Ele olha para nós com olhar de misericórdia, graça, amor e perdão. É como um pai, como uma mãe, olha muitas vezes para o seu filho. O filho pode não valer nada para o mundo, mas para o seu pai e para a sua mãe ele tem valor. E é assim que Deus olha por cada um de nós. Muitas vezes não aprova aquilo que a gente faz, mas Ele não tira o amor dEle por mim e por você. Deus não acorda dizendo: hoje não vou amar o Fernando. Ontem ele pisou na bola, fiquei chateado com ele. Não, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você acordou, o amor de Deus está sobre a sua vida. Mas pastor, eu tenho andado em caminhos errados. Conserta a sua vida, mas o amor de Deus não é tirado de você. O amor dele não é tirado, Ele continua te amando. Lembra da história do filho pródigo? O pai deixou de amar o filho? Não. Talvez o pai não se alegrou com a atitude que o filho havia tomado, mas quando o filho volta, diz que o pai o recebe de braços abertos.
ele coloca o anel no dedo do seu filho, restituindo a honra. E ele fala: vocês podem matar aí uns animais, que nós vamos celebrar, porque o meu filho que estava morto, ele voltou e agora ele tem vida. E é isso que Deus faz com cada um de nós. Ele não se agrada com o nosso pecado, mas o amor dele não é tirado da minha vida, da sua vida. Entenda essa verdade: você será salvo não pelas suas obras, você será salvo pela graça de Deus. E segundo a teologia, ou alguns estudiosos, a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus, pelo seu amor, Ele envia o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Vamos continuar? Juntamente com Ele também, Ele nos ressuscitou. Quando que Jesus nos ressuscitou se a gente está vivo? Quando? Lembra do que nós fizemos aqui há 2 semanas atrás? O que nós fizemos? Batismo. E o batismo o que é? É a morte do velho homem e o ressurgimento de uma nova criatura em Cristo Jesus. Então ele diz assim: juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora nós vivemos uma nova vida. Agora nós morremos para o pecado e ressurgimos uma nova criatura em Cristo Jesus. E a palavra diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu até grifei isso na minha Bíblia, porque é muito valioso esse versículo. Diz que Jesus, irmãos, Ele morreu por nós para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, aquilo que vai ainda acontecer. Sabe o que Ele quer mostrar para os outros? Presta atenção nisso: a suprema riqueza da sua graça. Ele quer que as pessoas entendam que não foi por mérito humano, mas foi pela riqueza da sua graça que Ele deu vida a mim e a você. É um favor que nós não teríamos como pagar nunca na nossa vida, nunca. E Ele está dizendo para que as pessoas lá na frente, eles possam ver a suprema riqueza da sua graça. E que mais? Em bondade para conosco. No mundo onde existe poucas pessoas boas, Deus olhou para nós com bondade. Ele disse: eu vou enviar meu filho para morrer por você naquela cruz. A Bíblia fala que Jesus morreu por todos os nossos pecados. Não foi por alguns, foi por todos os nossos pecados. Pensa na pior pessoa do mundo, Jesus morreu por ele. Pensa na pessoa que não merece nada, nada. Deus, através de Cristo, olhou para esse ser e falou: eu vou mandar meu filho para morrer por você na cruz do Calvário. Salvação é outra coisa, mas a gente tem que entender que Ele fez por amor, por bondade, e Ele fez isso através de Cristo Jesus naquela cruz. E Ele termina dizendo no versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Como eu sou salvo então, pastor? Eu vivia no pecado, inclinado pela minha carne, pelas minhas vontades, pelos meus pensamentos, mas agora eu entendi que Jesus morreu por mim naquela cruz. Eu entendi que Ele me deu vida quando eu estava morto. Eu entendi que Ele me perdoou quando eu vivia no pecado. E Ele está dizendo assim que nós agora somos salvos pela graça, mediante o quê? A fé. É tão simples, irmãos, é tão simples isso, mas a gente tem tanta dificuldade em entender essa verdade. É muito simples. A salvação é pela graça. Deu para entender? Mediante o quê? A fé. E o que é a fé? É a convicção e a certeza de fatos que nós não enxergamos. Alguém está vendo Jesus aqui andando na igreja? Se tiver, amém, você está forte espiritualmente falando. Você vê fisicamente Jesus? A gente sente. Eu senti Ele no louvor, a gente sente num testemunho, a gente sente no agir, através das canções, da palavra, a gente sente. E isso a gente sente através do quê? Da fé. A salvação é também através da fé. A gente acha, e o Paulo fala também sobre isso, ele fala: não é de obras para que ninguém se glorie. A gente tem uma péssima ideia achando que Deus vai me amar por aquilo que eu faço. Não, Deus me ama por aquilo que Jesus fez.
Porque se fosse por aquilo que eu faço, ninguém iria para o céu. Vocês concordam comigo? Ninguém iria para o céu. Se tivesse uma régua para medir, olha, esse entra e esse não entra, ninguém ia entrar, irmãos. Paulo fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos, desde aqui do altar até lá para o fundo, todos. Seus filhinhos lindos e maravilhosos que estão lá em cima assistindo a aula, também veio com a natureza do pecado, todos pecaram. Mas Deus, na sua rica, infinita bondade, misericórdia e amor, Ele olhou para nós e disse: eu vou dar a salvação não pelas obras de vocês, mas eu vou dar pela graça. A única coisa que Deus exige de mim e de você, sabe o que é? É a fé. Fé é crer naquilo que Jesus fez por nós, é crer que em Cristo eu sou uma nova criatura, é crer que as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez na minha vida, é crer que não é mérito, é crer que foi pela graça, é crer. A salvação é crer, somente crer. É simples, coloca isso na sua mente. E aí você deve estar pensando: pastor, não devo fazer nada? O que vocês acham? Para ser salvo, não, porque Jesus já fez. O que você tem que fazer então? Andar em novidade de vida. O que testifica se eu fui salvo ou não por Cristo? Jesus ensinou algo que é tão simples e a gente às vezes não entende. Jesus ele disse assim: olha para uma árvore, você reconhece a árvore pelo quê? Pelo fruto que ela dá. Simples, irmãos. Se a árvore, e Jesus fala, a boa árvore produz bons frutos, e a árvore má produz maus frutos. Onde você se encaixa? Jesus já te salvou, no sentido de que foi pela graça, não foi pela sua obra. Mas como você tem andado diante dele? Muitos de nós confundimos a graça com libertinagem, não tem nada a ver. Jesus não aboliu a lei, Ele aboliu a maldição da lei, isso é fato. Jesus, nenhum texto fala que Jesus destruiu a lei, não, Ele não destruiu. Sabe o que Ele fez? Ele tirou a maldição. No Antigo Testamento, se você estuda um pouquinho a palavra, fala que era olho por olho e dente por dente. Esses dias eu falei com um pai, esses dias não, muito tempo atrás, né? Que no Antigo Testamento, olha para você ver, um filho que era desonra para o pai e para a mãe, o que eles faziam no Antigo Testamento? Vocês se lembram? Eles colocavam fora do arraial, pedra no filho. Sabe o que Jesus fez? Ele falou: vocês não precisam mais matar os filhos que desonram a vocês com pedrada, porque eu morri, tirei a maldição da lei. Deu para entender isso? Você não precisa apedrejar mais seu filho para matar ele, porque ele te desonra. Você tem que orar para que Jesus salve a vida dele e transforme a vida dele. Então Jesus ele tirou esse peso da lei. Se você feria com faca você era ferido. E muitos pecados você pagava com a própria vida. Sabe o que Jesus fez? Ele tirou essa sentença de morte. Agora não precisa mais acontecer isso, porque através do meu ato na cruz eu perdoo os seus pecados. Mas a gente tem que atentar para a lei, sim. Graça não é libertinagem. Graça não é fazer o que eu quero, porque não é por obras mesmo que eu vou ser salvo, então vamos tocar o barco. Graça não é isso. Graça é um favor que Deus fez por você através de Cristo, para te dar a salvação. Mas para que você ande, não como você andava outrora, mas para que você ande em novidade de vida. Jesus não desperdiçou o sangue dele na cruz para que a gente pudesse viver da mesma forma que a gente vive ou viveu. Mas ele derramou o seu sangue para que nós andássemos em novidade de vida. O que Paulo está dizendo é isso. Eu posso cansar de fazer obras boas, mas não vai ser isso que vai me salvar. Eu gosto da expressão que Tiago usa, né? Que ele fala que a fé sem obras é morta. De fato é mesmo. Porque se você é uma árvore boa, o que você vai produzir? Bons frutos. Como eu anotei aqui, que nós não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras, para fazer boas obras. Minha mãe dizia, né?
Mostra com quem você anda e eu te direi quem tu és. Você lembra desse ditado? Jesus, ele transformou esse ditado também, né? Se você crê em mim, mostre no sentido de uma nova vida que você está levando. Mostre através das boas obras. A obra não te salva, mas você mostra às pessoas que Cristo habita dentro do seu coração. E para terminar a pregação, Efésios 2:10, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Antes da gente ter vida, Deus já preparou o sacrifício de Cristo para que eu e você pudéssemos andar em novidade de vida e fazendo boas obras através de Cristo Jesus. Que essa mensagem ela possa falar ao seu coração essa noite. Se você não tem vivido essa verdadeira vida cristã, reflita sobre isso um pouco. Olhe para você, não para os outros, e pense: eu tenho sido uma boa árvore, eu tenho dado bons frutos. Infelizmente, irmãos, a gente olha muito para a vida dos outros, infelizmente. E quando a gente olha para o outro, a gente esquece da nossa própria vida. Olhe para dentro de você essa noite. Faz um check-up. Você está vivendo igual você vivia outrora no passado? Ou você vive uma nova vida em Cristo Jesus? Como você está vivendo? Pensa um pouco sobre isso. Eu sei que às vezes a mensagem que você queria ouvir talvez seria até outra, mas Jesus tem urgência em salvar a sua vida. Ele tem urgência. Não sei quanto tempo vai demorar para ele voltar, não sei. Mas eu sei que breve ele voltará. Breve ele voltará. Apocalipse 3, que nós estudamos na irmã Dora essa semana, ele disse: eu venho sem demora. Venho sem demora. Ele não tardará, o nosso Jesus. Que você possa hoje olhar para a sua vida, não com um olhar de crítica, de ser rejeitado por Deus. Deus não te rejeita. Se alguém está te acusando, te rejeitando, esse alguém não é de Deus. Deus é amor, Ele te ama. Deus corrige também a quem Ele ama, mas Ele é amor. Quem nos julga, quem nos culpa é Satanás. Jesus não, Ele usa o Espírito dEle para trazer convencimento dos pecados que a gente está praticando. E esse Espírito Santo está aqui essa noite. E Ele sonda o meu e o seu coração. Para que possamos participar da mesa, Paulo só faz uma exigência: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Paulo não está dizendo quantos anos você tem de crente, quantos anos você tem de batizado, não. Se você é membro, se você não é, não. Ele está dizendo: examine o seu coração, examine a sua vida, faça um check-up, veja como você está. E esse Cristo que te ama, Ele está de braços abertos para te receber de volta na presença dEle. Enquanto você tiver vida, sempre Ele vai dar uma oportunidade para você se arrepender e para você voltar a caminhar com o Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos um pouquinho. Eu quero orar por você e por mim também. Senhor, nessa noite eu quero clamar a Ti, para que através dessa palavra que foi anunciada, que o Senhor possa tocar em nossos corações, não com acusação, porque o Senhor não acusa, o Senhor convence, o Senhor mostra, o Senhor nos alerta muitas vezes, o Senhor sopra nos nossos ouvidos a Tua voz, a Tua palavra. E o interesse do Senhor é que nós possamos nos libertar dos nossos pecados, não pela nossa força, não pelas nossas obras, mas pelo poder do Teu Espírito Santo. Espírito de Deus, passa em cada coração, em cada vida,
Mostra, Senhor Deus, aquilo que precisa ser transformado em cada um de nós. Mostra, Senhor Deus, a nós mesmos as áreas que precisam ser transformadas, onde nós precisamos de libertação, de cura, onde nós precisamos de mudança, Senhor. Se alguém tem vivido como vivia outrora, em outros tempos, preso em pecados, em vícios, Senhor, que o Senhor traga libertação essa noite. Jesus, traga libertação aos cativos, traga libertação àquele que está viciado em algum pecado, que não consegue largar, que não consegue abandonar a velha maneira de viver, talvez na mentira, no engano, na prostituição. Ó Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. Passe sobre cada coração e traga arrependimento essa noite, ó Deus. Que possamos examinar a nós mesmos, para que depois possamos participar da ceia do Senhor. Jesus, mostra o teu amor a cada um de nós. Eu sei que tem pessoas no nosso meio que têm dificuldade de sentir amada pelo Senhor, pessoas que se punem a si mesmo, pessoas que trazem peso, culpa sobre a própria vida. Que o Senhor anule isso dentro dos nossos corações, porque a tua palavra diz que Cristo nos libertou. A palavra fala que Cristo nos justificou dos nossos pecados e dos nossos delitos. Nós não somos mais injustos, não somos mais pecadores. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essa verdade. E que cada um de nós possamos sentir esse amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vou pedir para os diáconos virem aqui à frente. O pastor também, José Roberto, com o pastor Samuel, o pastor Escobar, venham aqui também me ajudar, por favor. Isso. Isso, acho que dá para todo mundo, né? O Nádio vai estar vindo aqui também, por favor, Nádio. Pode distribuir para as irmãs os pães também. Isso, eu acho que dá para todos servirem, né? Amém. Isso, vai dar certinho. Os homens distribuem os cálices para mim, por favor. Vamos ficar em pé. O louvor vai cantar uma canção. Você vai segurar o seu pão, o seu cálice, para que juntos nós possamos participar da ceia do Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
bramido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Te bendizemos, te adoramos, Jesus. Glórias a ti, Jesus. És exaltado entre nós, Senhor. Aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Tu és o nosso Senhor Jesus. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pela tua volta, Senhor Jesus. Faz tua obra na tua igreja, em nossos corações, Senhor. Só o Senhor é santo, só o Senhor é justo, só o Senhor é verdadeiro, fiel. Glórias e honras nós entregamos ao teu nome essa noite, Jesus. Aleluia.
Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Alguém ficou sem a Santa Ceia, o pão ou o cálice? Não? Então nós vamos orar. A palavra fala que Jesus, na noite em que ele foi traído, ele repartiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vós. O pão que nós seguramos em nossas mãos, ele representa o corpo de Jesus que foi entregue naquela cruz. Lembra quando eu falei que quando nós estávamos presos nos nossos pecados, os nossos delitos, Jesus estava lá com o seu corpo morrendo por mim e por você. Ele estava se entregando por nós. Quando nós éramos pecadores, Jesus morreu por mim e por você. Senhor Jesus, obrigado pelo teu corpo que foi entregue naquela cruz. Tua palavra diz que o seu corpo foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus. E nós queremos hoje nos alimentar desse pão, trazendo à nossa memória o teu sacrifício por nós naquela cruz. A salvação é pela graça, mas ela custou um alto preço, preço de sangue. Nós consagramos esses pães ao Senhor e nos alimentamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Pode comer do pão e ser grato ao Senhor. Amém. Naquela noite também Jesus tomou o cálice e ele disse: esse cálice é uma nova aliança que eu faço através do meu sangue. Aliança de que Jesus prometeu de que um dia ele vai voltar. E ele disse: venho sem demora. Jesus vai voltar. A prova é o sangue que ele derramou por mim e por você naquela cruz. É uma aliança que ele fez conosco. E esse sangue também nos liberta de todos os nossos pecados. E esse sangue também, ele tem poder para perdoar todas as nossas dívidas. O sangue de Jesus é poderoso. Senhor Jesus, nós consagramos esses cálices ao Senhor também. Obrigado pelo sangue que o Senhor Jesus verteu por nós naquela cruz. Tua palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. E nós louvamos ao Senhor, porque esse cálice, ele representa o sangue de uma nova aliança, do perdão em Cristo e da vida eterna que o Senhor está preparando para cada um de nós. Que você possa tomar do cálice e ser grato também ao Senhor. Será que a gente pode cantar o refrão Santo, Santo? E nós vamos terminar com essa celebração dizendo que o nosso Senhor é santo. Amém? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Declare isso ao Senhor. Com a criação eu canto louvores ao nosso Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele há de vir para nos buscar. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado porque o Senhor ofereceu o sacrifício perfeito naquela cruz por cada um de nós. Senhor, abençoe, ó Deus, cada vida, cada família. Abençoe as pessoas que estão aqui na igreja.
Abençoa as pessoas que estão em casa participando desse culto. Abençoa as pessoas que colocaram aqui os seus pedidos de oração no YouTube da igreja. Coloca a tua mão sobre cada um deles. Renova a fé, renova a esperança. Renova, Senhor Deus, a alegria de servirmos ao Senhor. E renova em nós o teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos aguardar com alegria a volta do nosso Senhor Jesus. Não com tristeza, mas com alegria nós queremos aguardar a tua volta, Jesus. Despede o teu povo agora em paz, em segurança, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Não vá embora sem cumprimentar quem está ao seu lado. E uma ótima semana para todos, em nome de Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.